Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E a gente está aqui para falar hoje de um assunto muito interessante. Vamos falar do CBD e o THC. Mas o que é isso? Esses são os compostos canabinoides, exatamente. A gente ouve muito falar, né? Canabidiol e tal. Vai ser uma verdadeira aula, pode ter certeza, porque o nosso querido professor, Dr. Francisco de Agostinho Júnior, vai falar sobre esse tema. Ele já está aqui. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Marcos Vinícius, muito boa noite. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança em mais uma sexta-feira, além, claro, das reprises que existem ao longo da semana. Mas hoje, Marcos, você falou e divulgou e mencionou muito bem o nosso tema, um tema muito, Marcos, muito difícil, mas é alguma coisa que nós estamos trabalhando há algum tempo, não é um assunto exclusivamente pediátrico, é um assunto que aborda a medicina de modo geral, em todas as idades, e em circunstâncias diferentes para a criança, para o adulto, para algumas patologias específicas. E o nosso tema é este aqui, né, Marcos? Compostos canabinoides, o CBD e o THC. O CBD, o chamado canabidiol, e o THC, o tetrahidrocannabinol. Marcos, são as drogas, os compostos canabinoides originários da maconha. A maconha que é um assunto, o uso da maconha que é um assunto tão discutível, que tem os aspectos legais, tem os aspectos da dependência, tem os aspectos assim de experiências das mais diferentes, com um potencial sempre de risco, sempre mencionado, mas nós estamos falando da medicina, da cannabis medicinal. O nome é cannabis sativa, é o nome da planta, que é da maconha, que também é chamada de cânhamo. Então, nós vamos falar sobre esses dois componentes, que é da maconha, da cannabis sativa, aquele aspecto útil, aquele aspecto de medicação, aquele aspecto que pode beneficiar as pessoas. Nós não vamos falar, claro, sobre euforia ou sobre os aspectos de dependência ou jurídicos que envolvem a droga. Então, a nossa abordagem é só para atualizar e só para mencionar. E qual é a justificativa para isso, Francisco? É que, primeiro, nós trabalhamos no projeto Amor de Criança, onde existem muitas crianças em função do acometimento neurológico que têm indicação e usam os compostos canabinoides. E no próprio trabalho privado, particular, a gente tem muitas consultas a respeito. E aí? O CBD, o canabidiol faz bem? Eu devo usar? Como é que é isso? Em várias circunstâncias. Então, apenas para o papai, o nosso programa é feito para o papai, para a mamãe, para a família, apenas uma atualização de conceitos e de valores a respeito dessa medicação, dessas drogas. Mas, Marcos, antes da gente abordar, eu peço licença para você para fazer um comercial de coração, né? É um comercial relacionado ao projeto Amor de Criança, projeto que acontece lá na Universidade de Marília. A Unimar hospeda esse projeto ao longo dos anos. Aliás, agora nesse mês que está começando, agosto, nós vamos completar, Marcos, 13 anos de projeto Amor de Criança. Desde agosto de 2013, portanto, 13 anos, nós estamos trabalhando com o projeto. Ainda esta semana fizemos um levantamento do número de pessoas, de crianças atendidas nesses 12 anos, Marcos, e nós chegamos a 801 crianças. Veja que atender crianças, você que talvez que esteja distante do projeto, nós estamos falando de crianças que têm um acometimento neurológico. Nós estamos falando de uma criança que tem uma paralisia cerebral. Nós estamos falando de uma criança sindrômica,
que tem uma síndrome, que tem uma doença genética. E que isso tudo, além do aspecto médico da criança, claro, é muito forte o impacto familiar que isso traz. E o nosso desejo é o aspecto clínico, é a atenção médica a essas crianças, como? Com um diagnóstico correto, específico, com todos os exames possíveis e ainda o tratamento também adequado, entre eles, como nós mencionamos, entra os compostos canabinoides, principalmente naquelas crianças que têm convulsão, que têm muitas convulsões, que têm convulsões de difícil controle. Mas para isso tudo a gente tem muito contato, Marcos, e você sabe, de uma maneira assim, muito bem sucedida, muito com uma resposta maravilhosa da nossa sociedade. O projeto precisa de uma receita em paralelo ao Sistema Único de Saúde, aquilo que o Sistema de Saúde paga para o trabalho, mas são crianças sob o aspecto médico, essas com acometimento neurológico, muito caras. Precisam de exames específicos, às vezes de medicações específicas, às vezes de dietas específicas. E isso exige um fundo em paralelo, uma receita que possa ajudar essas crianças. E você tem visto ao longo desses anos toda a sociedade, um Instituto Amigo da Criança Especial participando mais uma vez, o Rotary Club, enfim, vocês da imprensa, todo mundo ajudando para que a assistência continue. E mais uma vez a gente vem com uma proposta, vem pedir o apoio de você que está nos ouvindo, papai, mamãe, você que tem um filho normal, tem um filho que corre, que brinca, que anda, mas fala assim, poxa, eu posso ajudar também lá as crianças que vão lá na Unimar, no projeto Amor de Criança, e tá aí o Francisco chorando de novo, né? Mas nós vamos dar. Qual que é a proposta agora? É isso aqui, olha, um festival de prêmios. Olha, veja aí, são 6 aparelhos de televisão, essas televisões assim, olha aí, de LED e tal, e televisão maravilhosa, né? E 2 motos, Marcos. É um festival de prêmios. A campanha para a compra de fraldas para o projeto Amor de Criança. E o sorteio vai ser só em outubro. Então, olha, vamos falar assim, em português bem, uma rifa. Nós estamos rifando 6 aparelhos de televisão e 2 motos. Valor, R$10 cada número, Marcos. Qual que é a proposta? É vender 20 mil números. Aí eu conto com você. Começando com você, viu, Marcos? Vamos ajudar a participar, você que tem um envolvimento jornalístico importante, que é um influencer, que tem o seu jornal, o jornal Marília Hoje, e aí toda a imprensa a gente pede apoio também. Mas você que pode ajudar, que pode comprar, entre em contato com a gente, né? Então aí nós temos vários parceiros, olha, R$10 só. E aí tem a Comalto, o Rotary, novamente junto com a gente, e aí tem Ferrara, tem a PPA, Marilan, Ortometric, tem Anticorpos, Telecontro, Lages Tamoio, Cirandinha, todo mundo ajudou a comprar isso aqui, para que o lucro seja absoluto. Onde você vai chegar? Vou chegar em fraldas. Vocês ajudam as crianças com fralda? Sim. Mas fralda, parece um negócio esquisito, doar fralda. Não, essas crianças todas que têm um acometimento neurológico são crianças que precisam de fralda a vida toda. Gente, fralda é higiene, fralda é cuidado. Quando você faz higiene, lá quando você troca o seu bebezinho, você está fazendo higiene, lava o bumbum, troca, põe a roupinha limpa, tudo é isso que a gente quer para essas crianças. E aí a gente precisa doar, porque todas as crianças, gente, de lá, são todas do Sistema Único de Saúde, marcada pelas limitações socioeconômicas. Então a gente precisa dar fralda, o IASSE que controla isso, o IASSE também dá cesta básica, a Unimar participa. Então são muitos apoios, mas é um negócio assim, mais ou menos, cuidar dessas crianças é mais ou menos um poço sem fundo, gente, de tantas necessidades que existem. Então a gente precisa fazer isso e a gente precisa contar com você. Então mais uma vez eu venho aqui
apelar para que você se envolva com isso, ajude a vender, compre. Você que está nos ouvindo, a gente quer sensibilizar o seu coração para estar junto com a gente nessa... É um sorteio de prêmios que, na verdade, é uma rifa que custa R$10 e a gente conta com você. Procure a gente, procure o Daniel Spila, que deve ter um telefone dele aqui para contato, e você pode entrar no QR Code. Enfim, a gente está aí trabalhando agora, a partir desta semana, para vender essas rifas todas. Tenho certeza que nós vamos conseguir. Voltamos ao nosso assunto, Marcos. Antes de você chamar o intervalo, é só para lembrar o telespectador, a família, que nós estamos num programa hoje para falar sobre os compostos canabinoides, CBD e THC. A importância disso hoje para algumas situações clínicas. Nós vivemos o problema com crianças, mas essa medicação, é claro, tem usos na oncologia, tem usos em dores, tem uso em doenças degenerativas. A medicina toda pode ser beneficiada com o uso dos compostos canabinoides. Mas enquanto isso, Marcos, você tem toda a liberdade de chamar o comercial e em seguida nós voltamos para falar novamente um pouquinho sobre essas drogas. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com muito mais aqui no seu Canal 4. Não saia daí. Até já. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no fim do momento. Na Unimed Marília, cuidar vai além de um atendimento. É estar presente, ouvir, apoiar. É transformar conhecimento em acolhimento. É trabalhar com dedicação em cada etapa do cuidado. É incentivar saúde, qualidade de vida e bem-estar todos os dias. Porque quando pessoas se unem por um propósito em comum, o cuidado alcança mais vidas. Cuidar é o que nos move. Aqui tem Unimed Marília. A Mostra Pedagógica da Educação Infantil é um momento muito especial para ser compartilhado com as famílias as descobertas, as experiências vividas pelas crianças durante todo o semestre. Cada espaço revela processos, aprendizagens e muito protagonismo infantil. Venham se encantar conosco e conhecer de perto tudo que as nossas crianças produziram ao longo desse semestre. A gente está estudando sobre as camadas. A camada da superfície e a camada adal. A gente fez os peixes palhaço, as conchas, estão aqui, né? Para representar o fundo do mar. A pérola fica doente se entra o grãozinho de areia. Por muitos anos, quando ela abre, tem uma pérola. Foi feita a dinâmica na sala. Com os materiais, eles utilizaram o sal, o gelo. Então, teve uma imersão muito bonita e sempre tem a contrapartida, porque aí em casa ela quer contar, ela abriu a geladeira para saber se tinha neve ali também, se podia ficar um espaço. A curiosidade de um amigo se tornou a curiosidade do coletivo. Isso é muito importante. Então, os projetos, eles são democráticos, mas ele surge de um sentimento de uma criança por algo. Então, isso é muito importante, porque é aí que a coisa acontece para valer mesmo.
Na Pimenta Pimentinha a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Aqui estamos para o nosso segundo bloco de hoje, falando sobre o CBD e o THC, falando sobre os compostos canabinoides, um assunto extremamente importante, interessante e até intrigante, não é verdade? E para falar sobre isso, ele já está aqui, Dr. Francisco, para esse segundo bloco. Diga lá, doutor. Então, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco, né? Nós estamos aí com esse tema na tela, compostos canabinoides, origem disso, a cannabis sativa, o nome popular é a maconha. Nós queremos mostrar a importância médica disso. Uma medicação muito em uso, como nós mencionamos, para muita gente, para muitas situações clínicas, para doenças várias. Em crianças nós usamos muito, mas a gente vai mostrar como é que isso pode ser usado de uma maneira favorável. E aí, o nosso tema é exatamente esse, de falar sobre essas drogas, e a gente tem que mostrar para vocês algumas coisas importantes, para vocês começar assim, a enxergar quando uso, porque, vou repetir, as perguntas sobre os compostos canabinoides, Marcos, são muitas. E aí, assim, em algumas situações, será que o canabidiol melhora? Em que situações melhora? Uma pergunta muito comum, claro, para quem tem crianças com algum problema. E principalmente as crianças com acometimento neurológico. Agora, adultos têm outras indicações. Mas vocês precisam saber que os compostos canabinoides são compostos químicos que atuam no sistema endocannabinoide do corpo humano. Puxa, a gente fala muito, né, Marcos? Você sabe, assim, sistema neurológico, o cérebro, a medula e tal. Você fala assim, sistema respiratório, desculpa, sistema respiratório, o pulmão, mais uma vez, desculpa. Mas você fala sistema digestivo, aí já lembra esôfago, estômago, intestino, etc. Mas sistema endocannabinoide, pois este é um sistema do nosso organismo que existe. Para quê? Para trabalhar com os compostos canabinoides. Nós vamos ver como é que isso funciona. E eles se dividem, esses compostos canabinoides, em três tipos. Tem os fitocannabinoides, que é da plantas cannabis sativa, como nós mencionamos, e aí o THC e o CBD. Então é um fitocannabinoide, fito de vegetal, o fitocannabinoide. É um tipo de compostos canabinoides. Olha, existem mais de 100 tipos, certo? Existem mais de 100 tipos. E aí, a abordagem atual é sobre esses dois tipos de compostos canabinoides, o CBD e o THC, certo? Mas existem outros tipos, os endocannabinoides. Quem são os endo? Endo é dentro, né? Então, os endocannabinoides produzidos naturalmente pelo próprio organismo. Eu não sabia que o nosso organismo produz canabinoides. Sim, são os endocannabinoides que atuam onde? Nesse sistema novo que eu estou mencionando para vocês, que é o sistema endocannabinoide que existe no corpo humano, e nós vamos falar mais sobre ele. E os canabinoides sintéticos, aqueles feitos em laboratórios, que não é a nossa preocupação agora, a não ser que se produza alguma coisa semelhante ao THC ou ao CBD. Então, a abordagem é esses compostos canabinoides, aonde que eles atuam no nosso organismo? Nesse sistema endocannabinoide. São três tipos. Qual a abordagem que nós vamos ter, que é o THC ou o CBD, que é isso que a gente trabalha. E aí, nós temos aí numa próxima imagem, essa mostragem de que essas crianças, vejam, essas crianças são as crianças do projeto Amor de Criança. São crianças que têm um acometimento neurológico grave. E são crianças que têm sintomas assim importantes. Um deles são crianças que têm muita convulsão. A convulsão, Marco, é um sistema assim anormal,
do cérebro, do sistema nervoso central, e vários tipos de convulsão. Mas existe aquelas convulsões, você pode ter febre, por exemplo, e ter uma convulsão, mas existe aquela convulsão que é repetitiva. É muito assim, mesmo com a experiência que nós temos, como você sabe, Marcos, poucos anos envolvidos com essa tal de medicina, com essa tal de pediatria, mas é muito emocionante para a gente, choca um pouquinho o coração. Aquela mãe que chega e diz assim: doutor, não para de ter convulsão. É uma convulsão atrás da outra. São as convulsões refratárias ao tratamento habitual, são as convulsões que não respondem às medicações que se usam normalmente. E aí é que entra esses compostos canabinoides que nós estamos falando, o CBD e o THC, que são os fitocannabinoides. E aí essas crianças são beneficiadas com isso. Então é uma droga que a gente pode usar. Todas respondem assim favoravelmente a esse remédio, nem sempre, mas é uma droga que a gente usa muito no projeto Amor de Criança. Com os neurologistas, a doutora Fabiana, a doutora Cristiane, sempre estão atentas à possibilidade de usar. É uma possibilidade que a gente tem, é uma alternativa médica que a gente tem, uma alternativa medicamentosa para essas crianças que têm um acometimento neurológico mais grave e convulsões que não se controlam com os remédios habituais. E aí a gente tem que dizer que essas drogas que nós falamos, nós estamos falando de cannabis sativa, que é a maconha, né? Mas nós falamos que existe a cannabis medicinal, que é essas drogas que a gente usa. Não tem nenhum aspecto, ela tem um contexto legal, venda-se nas farmácias hoje, tudo isso aprovado pela Anvisa, como nós vamos mencionar. Mas é só para colocar em termos globais, como é que o mundo vê isso? A cannabis medicinal é uma realidade em diversos países. Veja, o mundo todo usa isso. A Alemanha, Israel estudou muito, de lá surgiram muitos trabalhos mostrando favoravelmente como o CBD e o THC podem ser usados. Então, há muito respeito com os trabalhos que acontecem em Israel, que aconteceram em Israel e continuam acontecendo. O Canadá, a Argentina, o Chile, a Colômbia, o Uruguai, entre outros países. Nos Estados Unidos, tem 36 estados que a cannabis medicinal ela é organizada, ela é legalizada e se usa muito. Nós não estamos falando da maconha em si, se ela é legalizada, se ela como é que legalmente funciona. Nós estamos falando da cannabis medicinal. É aquela que a gente CBD e THC, que são esses compostos canabinoides que a gente usa. Não estamos falando da planta in natura, né? E aí, Marcos, os efeitos, como nós mencionamos, da cannabis sativa decorrem da presença dos compostos canabinoides, como nós mencionamos. O CBD, o canabidiol e o THC. Esse THC é diferente do CBD, porque esse THC, o CBD tem um efeito assim, realmente no sistema nervoso, no sistema endocannabinoide, como nós mencionamos, e ele tem uma ação sobre as crises convulsivas. Mas ele não tem um efeito de euforia. Quem tem um efeito de euforia, que tem um agente psicoativo, e a gente tem mais cuidado em usar isso aqui, que é o THC. Então, existe a medicação, que é o canabidiol, que você compra nas farmácias, quer dizer, é um extrato que só tem da cannabis sativa, que só tem CBD. Você consegue tirar da planta natural só esse composto canabinoide. Mas existem algumas doenças permitem e devem ser associados dois, o CBD e uma pequena porção do THC. Só que é essa THC que faz com que o pessoal tenha aí as suas euforias com a maconha. E algumas vezes a gente usa isso como medicação numa dosagem, claro, numa dosagem controlada. Então,
Então, esses aspectos assim da doença, da droga, é que são importantes. O CBD é uma das 113, nós falamos que existem, esse fitocannabinoide, existem mais de 100, documentados exatamente aí 113 substâncias químicas canabinoides encontradas na cannabis sativa. Então, esse é o CBD. E ele representa mais de 40% dos seus extratos. Então, da cannabis sativa, você tem 40% é CBD. Esse é que mais a gente usa, que mais a gente receita para quem? Para as crianças que têm crises convulsivas, né? Então, a gente tem mais algumas coisinhas para falar nesse nosso terceiro bloco, Marco. Enquanto isso, você gentilmente chama os nossos parceiros comerciais e aí em seguida a gente volta novamente. É isso aí, doutor. Rapidinho a gente volta para o terceiro e último bloco, já vai acabar. Então não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já. O projeto das primeiras investigações, inspirados no brincar heurístico, promove experiências com materiais não estruturados, despertando a curiosidade natural das crianças. Por meio da exploração livres, elas são incentivadas a agir com autonomia, criatividade e protagonismo, construindo conhecimentos a partir de suas próprias descobertas. Em ambientes cuidadosamente preparados, cada material se transforma em um convite para investigar, experimentar e criar novas possibilidades. No início, as explorações acontecem de forma individual, respeitando o tempo e os interesses e o ritmo de cada criança. Gradativamente, essas vivências se ampliam para experiências coletivas, fortalecendo a interação, a cooperação e a construção de aprendizagens significativas em grupo. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutrissima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutrissima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutrissima, nutrindo momentos. Na Unimed Marília, cuidar vai além de um atendimento. É estar presente, ouvir, apoiar. É transformar conhecimento em acolhimento. É trabalhar com dedicação em cada etapa do cuidado. É incentivar saúde, qualidade de vida e bem-estar todos os dias. Porque quando pessoas se unem por um propósito em comum, o cuidado alcança mais vidas. Cuidar é o que nos move. Aqui tem Unimed Marília. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao mundo da criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Chegamos ao terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, falando sobre THC e CBD, que são os compostos canabinoides. Dr. Francisco dando uma verdadeira aula pra gente aqui, é muito bacana. E você vai conferir aqui, porque ele já chegou para o último bloco. Diga lá, doutor. Marcos, finzinho do programa, em mais um bloco, um assunto tão longo, tão extenso, tão discutível. Mas para você que está chegando aí agora, que está entrando na sala, tal, sentando, o que o Francisco está falando hoje, nós estamos falando dos compostos canabinoides, aquele extrato que se usa a partir da cannabis sativa, que é a maconha. É a parte útil da maconha, o útil que a gente fala no aspecto ser medicamento, ser útil para algumas situações. E nós encerramos falando que o CBD
um dos compostos canabinoides, que existem mais de 100 tipos, 113 tipos exatamente. Mas o que a gente quer mencionar é esse aspecto que preocupa muito as famílias, Marcos. É isso aqui, olha. É absolutamente fundamental, é isso que a gente quer fazer. Estabelecer uma clara distinção entre CBD e a planta in natura. Veja, quando a gente receita, a pergunta assim, muito clara da mãe, que, claro, é o amor que liga mãe a filho, né, em qualquer situação. Mesmo que se você tem uma criança com uma paralisia cerebral, com uma síndrome, o cuidado de amor dessa mãe para com essa criança é igualzinho o meu com os meus filhos, você, Marco, com seus filhos, com seus netos, e você, telespectador, que tem a criança normal, que adora os filhos. Essas famílias simples também é a mesma coisa. Então, quando a gente vai receitar o CBD, ele pensa bem, isso aí não faz mal, não, porque tem tantos comentários sobre a maconha, são tantas restrições, tem o aspecto legal, isso aí não tem problema. A gente vai explicar tudo isso que nós estamos conversando aqui no programa para a mãe, não, que existe uma diferença clara entre o CBD e a planta in natura, a maconha. Certo? Nós até falamos que existem assim, alguma parte da maconha, que é o THC, é um composto canabinoide também, mas esse tem um efeito psicoativo, que a gente usa poucas vezes, mas usa uma associação com os dois em doses diferentes. Mas quando a gente fala no CBD, a gente tem que fazer mostrar, olha, mas não tem a ver com a maconha, nós estamos tirando apenas uma parte, um extrato da cannabis sativa, da maconha. Então o aspecto assim, do CBD e a planta natural, existe uma distância muito longa, e você que se tiver indicação para o seu filho, não precisa ficar com esse medo. A CBD, como nós mostramos, o CBD, esse composto canabinoide, não produz, vejam bem este não produz, daí a distinção importante, efeitos psicoativos. Não deixa ninguém louquinho, eufórico, feliz, sabe? Aquelas coisas que você vai buscar na droga natural, na maconha. Isso não tem quando você usa CBD para sua criança. Não tem efeitos psicoativos, não tem efeitos euforizantes. Alegrão, hein? E não tem dependência. Essa é a pergunta assim mais cara. Mas você vai receitar para o meu filho, tudo bem, vai controlar a convulsão, que você está falando que ele pode ser útil, sim. Mas você tem certeza que ele não vai ficar com dependência disso aí? Depois eu vou ter... Se ele sara, para as crises, melhora, eu não vou ficar... Meu filho não vai ficar dependente da maconha? Não vai. Tá? Então, esses aspectos, assim, Marcos, de conceitos, é que a gente está fazendo esse programa para mostrar, para quebrar alguns valores, algumas preocupações, que quando se usa o CBD, quando se usa um composto canabinoide, seja o CBD puro, ou mesmo quando se associa ao THC em doses baixas, é diferente da maconha natural. Os efeitos são totalmente diferentes. E aí os pais sabem, e a gente esclarece que esse CBD não produz efeitos psicoativos, não produz efeitos euforizantes repetidos. E é claro, jamais a gente iria usar uma medicação que iria causar uma dependência tão séria ao seu filhinho. Portanto, as coisas são importantes a gente mencionar, a gente falar, né, Marcos? Agora, vejam, como é que é isso? Assim, isso é tão importante porque, veja, a Anvisa, que é o nosso órgão de fiscalização, de liberação de medicamento, e a gente julga que a Anvisa realmente é muito séria, certo? E aí, desde 2015, então nós já vamos para mais de 10 anos, é que a Anvisa aprovou o uso medicinal do canabidiol. Então, já estamos usando isso, controlado pela Anvisa, há mais de 10 anos, com bons resultados, gente, com bom resultado quando bem indicado. Sempre, como qualquer medicação, você pode não ter sempre os aspectos favoráveis, mas há mais de 10 anos isso está sendo permitido pela Anvisa.
retirou, quer dizer, usou isso aqui, o canabidiol, a Anvisa aprovou, aí então se retirou da lista de substâncias proibidas. Ela passou apenas a ser controlada. Quer dizer, a Anvisa controla isso? Controla, tanto assim que já liberou, certo? Já liberou, em 2019 foi aprovada a regulamentação e registro da venda de medicamentos à base de cannabis, que é a maconha, nas farmácias. Então aqui, olha, antes a Anvisa mesmo controlava e você importava essa medicação. Um processo assim difícil de fazer, chato de fazer, que as mães ficavam esperando, e vinha pelo próprio Ministério para as casas, que quando a ação judicial era favorável e a gente justificava isso, e aí vinha a medicação. Agora, a partir de 2019, você compra na farmácia. Tem uma receita especial que a gente faz, justifica, etc. E você vai lá na farmácia e compra o CBD. É barato? Não, é caro. É caro. Eu acho até que assim, é um preço um pouquinho exagerado. É um mercado assim, que realmente, em termos financeiros, traz assim, uma preocupação em termos financeiros. Mas existem algumas maneiras, hoje o próprio Sistema Único de Saúde, como você fazendo uma receita, justificando e tal, isso pode ser usado. Então, essa regulamentação, só para você entender como nós mostramos, você é muito sério hoje, de tal forma que o CBD não produz dependência. Você não vai depois disso começar a comprar maconha depois que você usar para poder dar para o filho. E aí todo o aspecto legal que nós mencionamos desde 2019. E aí tem os critérios legais para emprego, né? Impede a prescrição de cannabis in natura para uso medicinal. Então os critérios legais de você usar isso é o CBD. Esses critérios legais impedem que você faça uma prescrição. Você pode plantar na sua casa e usar, a não ser que seja um aspecto uso pessoal, tem todo um aspecto legal para isso. Mas cannabis in natura não faz parte. Você tem hoje a medicação aprovada pela Anvisa que você pode usar essa substância. E aí, só para completar, o THC, como nós mencionamos, é uma molécula psicoativa. Então tem o CBD, que a gente usa mais para as crises convulsivas, pode estar associado ao THC, só que o THC realmente é uma droga psicoativa. Tem os seus efeitos euforizantes. Isso não, quando se usa principalmente em algumas crises convulsivas assim, de difícil controle e com algumas doenças específicas, a gente não percebe isso e tem um efeito positivo sobre as convulsões. Atua também como relaxante muscular, anti-inflamatório, e tem o efeito anticonvulsivante, que é o que a gente busca, né? Para a criança que tem esses acometimentos neurológicos, a associação do canabidiol com o CBD, o nosso objetivo é o efeito anticonvulsivante. Mas em adultos você tem outros efeitos e são usados para outras doenças, para doenças degenerativas, para dores, para oncologia, etc. Então é usado, como mencionei, assim, em adulto como analgésico e às vezes com algumas doenças muito claras você usa para melhorar o apetite do adulto. Não é isso para criança, é claro. Então o CBD e o THC são drogas aprovadas pela Anvisa, que se usa naturalmente. A indicação maior realmente é para a epilepsia refratária, aquela que a gente não consegue tratar, e a epilepsia de difícil controle. Há uso em crianças com transtorno do espectro autista, sim, pode ser usado quando bem orientado, e se usa também essa droga para isso. 1/3 das crianças com epilepsia, gente, veja, tem suas crises convulsivas controladas de forma satisfatória com fármacos normais, mas é 1/3. O resto você pode precisar de drogas como CBD e o THC. Então a nossa mensagem é para esclarecer você, telespectador,
de que existe o uso do CBD, dos compostos canabinoides, CBD e THC, legalmente, que não há os efeitos que a maconha in natura pode provocar, que você usa atualmente com muita segurança. E, claro, precisa de experiência para fazer. Nós estamos falando em criança. Para os adultos, há outros usos em outras doenças, mas toda a medicina se beneficia hoje com os compostos canabinoides. Essa é a mensagem para dar um pouquinho de segurança quando você é deparado com um médico que receita um canabinoide. E isso realmente, eu creio que é você dar um remédio para o filhinho, que você tenha toda a segurança em estar fazendo o melhor. Mas o melhor mesmo nesse final de programa, Marcos, é alertar e lembrar as famílias. Meu querido, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos, um final de semana muito feliz a todos. É isso aí, doutor. Um ótimo final de semana para o senhor, para todos os nossos telespectadores e assinantes. O nosso muito obrigado e a gente está de volta, se Deus assim permitir, na sexta que vem com mais o Mundo da Criança. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau!